Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Cacau por aí. Estou animada para trazer essa série para vocês. O Cacau por aí será uma jornada de mostrar o cacau em outras culturas, de outras linhagens, de outras fazendas e com outro olhar. Sol, seja muito bem-vinda. Como você se sente de trazer isso para a gente? E já conta também o que te motivou a ir para lá, qual foi a sua busca e o que você encontrou. Boa tarde, gente. Bom, feliz de estar aqui em mais um episódio. Boa tarde, todos. Bom, acho que quando a gente fala do Pará, né, vem assim muitas emoções em mim, porque eu decidi ir para o Pará, porque sempre que eu falava o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, eu ficava pensando, mas como? A Bahia tem tanta terra cheia de cacau, como que lá produz mais? Eu preciso entender e viver isso. E isso foi a grande motivação que eu tive para ir para o Pará e viver alguns meses, né? Eu fiquei 3 meses e meio vivendo um pouco disso e entendendo um pouco mais de como que funciona o cacau lá. E eu acho que foi bem surpreendente, assim. Com certeza eu tive a resposta do porquê que o Pará é um dos maiores produtores de cacau do Brasil, né? E qual é essa diferença, assim, do cacau da Bahia para o cacau do Brasil. E a gente está falando não só da parte medicinal e espiritual, mas também de toda a produção da cadeia de cacau também, né? Da comercialização do cacau e tudo mais. Então, acho que se pudesse resumir em uma palavra como foi a experiência, as descobertas, eu diria que foi muitas surpresas também. E me deu mais maturidade, sabe? Que era uma das coisas que eu vinha pedindo para cacau, assim. Então, quando eu consagrava, eu falava, eu quero mais maturidade, quero entender mais de raiz, assim, de maturidade. E vejo que a experiência lá me trouxe bastante isso. E eu acho que mais que especial foi poder reencontrar a Ingrid, né, nessa experiência. A gente se conheceu numa fazenda de cacau na Bahia, viramos melhores amigas e vivemos muito cacau, assim, quase que 8 meses vivendo cacau 24 horas por dia juntas. E ter esse reencontro, assim, nessa vida de nômade, para mim foi muito especial. E você, amiga Ingrid, como que foi, assim, viver cacau lá? E o que que te levou por Pará? Oi, meninas, boa tarde. Obrigada aí pelo convite para a gente contar essa experiência, né? O cacau da Bahia já eu tenho a oportunidade de conhecer bastante, né? E Pará não estava dentro das meus desejos de viagem, mas apareceu um congresso bem especial de coisas que eu estudo na minha vida mais profissional, né? Sobre empresas B, que são um movimento de empresas conscientes, empresas que não buscam ser as melhores do mundo, senão para o mundo. Então, ia ser um congresso onde iam se reunir muitas empresas muito legais, que estão fazendo coisas boas pela terra, pela humanidade, pela justiça social. E era justo aí em Pará, onde tu estava também, foi muito legal ver essa sincronia. É, e aproveitar de conhecer o cacau de lá, né? Já levo um ano e algo morando na Bahia, mas eu também sabia que o Pará produzia bastante cacau, mas eu também entendia que era outro bioma e outro ecossistema, que é Mata Atlântica, lá é Amazônia. Então, tinha aí uma curiosidade que aí, ao descobrir, né, a gente achou muitas diferenças. É muito impressionante como o cacau são tantas dimensões. A gente acha que conhece o cacau, mas logo conhece o cacau de outro território e é outro universo. A gente tem que aprender muitas coisas novas. E acho que foi isso que aconteceu aí no Pará. Que interessante, né? Quanto mais a gente estuda cacau, mais a gente vê que sabe pouco. E uma das coisas que a Ingrid falou nos bastidores foi: eu sempre falei do cacau a partir de uma perspectiva. Chegando lá, eu descobri que eu estava falando do cacau da Bahia, porque lá no Pará o cacau é outro. Então é muito interessante, porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de passar pela Bahia, depois passar pelo Pará. Então é muito rico tudo que vocês têm para trazer para a gente. Hoje, agora, depois que vocês já foram, quando você pensa no Pará, qual é a primeira imagem ou sensação que você tem relacionando com o cacau?
Olha, no meu caso, a imagem que me vem é uma samaúma que a gente se encontrou aí numa fábrica de cacau, que a gente vai contar um pouco dessa experiência, que a samaúma tem uma importância muito grande para o cultivo do cacau lá, porque ela reserva água. E a gente encontrou uma linda, estávamos adorando essa samaúma e vi crescer um cacaucito de lá. Dentro da raiz estava crescendo assim um pé de cacau, tinha um galho com folhinhas, foi muito impressionante. Então hoje me vem essa imagem do igarapé, de uma mata bem fechada, de árvores gigantes como são a samaúma, né, que aqui na Bahia não tem. E esse bioma tão rico que é a Amazônia, que é muito diferente também na Bahia. Tem muita similitude, mas tem muita diferença também. E você, Sol? Em que vê? Quando a Tamires falou, que me veio na mente foi os povos ribeirinhos, assim. Acho que a experiência que eu tive de estar numa cidade tão grande, né, como Belém do Pará, que me lembra um pouco esse agito de São Paulo, assim, era uma cidade muito grande. A sensação de, no meio da cidade grande, você passar por um lugar onde as pessoas estão vendendo um monte de sementes de açaí, pegar um barco e começar dentro de um barco, passar por um rio cheio de casas, assim, no meio do rio, de povos ribeirinhos. E quando se olha para as casas do povo ribeirinho, você vê um monte de pé de cacau. Isso, para mim, eu fico até arrepiada de lembrar, arrepiada, porque é uma sensação muito, muito especial, assim. Eu acho que essa uma também foi muito incrível e tudo que a gente aprendeu sobre como que a natureza se conversa com a Samaúma. A gente vai falar mais sobre, mas a sensação de estar dentro de um barco, olhando um monte de povos ribeirinhos, assim, que vivem no meio de um rio cheio de cacau, assim, isso para mim foi muito especial. Acho que na Bahia tem um pouco dessa vida ribeirinha, só que ela é um pouco diferente, né? A gente vê, mas não como é no Pará, que você vê que é muito a moeda local e que é das pessoas. Eu acho que no Pará a gente vê que é dos trabalhadores da fazenda de cacau. E na Bahia a gente vê que é dos trabalhadores da fazenda de cacau. E no Pará a gente vê que é das pessoas, né? Aquela casa, aquele estilo de vida. E que elas estão muito perto de uma cidade muito grande, elas não estão isoladas. E aí isso para mim foi bem especial. Que incrível! Mas aí eu vou ter que pedir para vocês explicarem melhor o que é a Samaúma. Qual o processo? Ela tem um papel importante, mas qual? Conta pra gente, porque a Sol já me explicou, mas é bom a gente deixar o mais claro possível, assim, porque tem muita gente que vai ouvir e nunca esteve na Bahia, e nem no Pará. Então, só falar sobre as diferenças talvez não fique tão claro. Então, explica pra gente a importância da Samaúma e também esse detalhe que você trouxe, né, que talvez ainda tenha escambo lá, por exemplo. A gente sempre fala que o cacau já foi moeda de troca e que, na verdade, em alguns lugares ele ainda é. Então, como você está falando dos ribeirinhos e dessas pessoas que vivem do cacau, conta pra gente também um pouquinho sobre isso. Bom, vou começar e a Ingrid me completa. Vou começar falando um pouco da Samaúma, né? É muito comum a gente ver pessoas que visitaram a Amazônia postando foto abraçando uma árvore muito, muito grande, né? Geralmente são samaúmas, só para vocês terem uma referência visual. As samaúmas são árvores muito ancestrais, assim, de milhares, milhares de anos. E no Pará, por ser a Amazônia paraense, é muito comum você se deparar com essas árvores, principalmente se você vai com o foco de estudar cacau, porque elas têm esse papel importante de filtrar a água, porque temos, né, na natureza as épocas de baixa e alta das águas. E nas épocas de alta, o cacaueiro ele é muito sensível, tanto a sol quanto a água. E nas épocas de alta, o que que acontece? O rio sobe, então é muita água. E essa muita água dele que vai subindo, ela pode afogar os cacaueiros, danificar e prejudicar toda a produção de cacau. E a Samaúma, ela filtra essa quantidade de água e faz uma reserva. Então, o que a Ingrid comentou da visita e dessa cena tão marcante é porque a gente presenciou isso. Essa uma fica muito, sei lá, menos 1 metro do rio, da divisa do rio, numa fábrica de cacau, de chocolate que tem lá. E aí, quando o rio sobe, ela filtra essa água.
e ela guarda. E aí, na época da seca, que falta água, e o Pará, né, é uma região muito quente, então na época da seca é muito quente e a água, o rio fica muito baixo. Então, ela começa a pegar essa reserva de água e mandar aos poucos para o cacaueiro para ele conseguir dar os frutos. Isso é, assim, uma comunicação da natureza muito, muito incrível, né? De ver como que uma samaúma está conversando com o cacaueiro e diante disso, ainda ver um cacaueiro nascendo dentro da samaúma, de como que tá tudo muito alinhado e a natureza se conversa para que não falte nada. Né, isso para mim é extremamente impactante. A gente não vê isso, por exemplo, morando em fazendas de cacau na Bahia, apesar da gente ver, né, o grande papel, a importância do papel do coco, da jaca, né, das gamereiras ali na produção do cacau, do próprio cupuaçu, que faz a sombra para não bater muito sol no cacaueiro. Mas uma dimensão dessa, de uma samaúma conversar com a água do rio, ainda fazer uma reserva para que não falte água para o cacaueiro na seca, isso é uma coisa muito, muito incrível, assim, é surreal de pensar. É muito a samaúma também é uma planta não só ancestral, né, e muito milenar, é comum em Alter do Chão, que é um dos destinos mais procurados na Amazônia paraense, você vê passeios turísticos para visitar a mãe e a avó samaúma, que a mãe é muito, muito grande, eu nem sei, assim, te explicar o que é gigantesco, é surreal, e tem como visitar a mãe, que é um pouco menor, mas elas têm ali muitos, muitos anos de vida, e é uma energia, assim, muito grande. Em Alter do Chão, por exemplo, se você faz o passeio para conhecer a Flona, que é onde tem um cacau selvagem, não é comum encontrar cacau selvagem. Por exemplo, uma diferença de um cacau selvagem, a flor do cacaueiro, como a gente vê na Bahia, em São Paulo, em outros lugares mais comuns, no cacau crioulo e tudo mais, é uma flor branca, né? E dessa flor branca é gerado o cacau. O cacau selvagem que tem na Flona, por exemplo, em Alter do Chão, na Amazônia, é vermelha. Então, é uma flor super, super vermelha, quase negra. A folha é gigantesca, assim, é muito grande. O cacaueiro pode ir, sei lá, até quase 10 metros de altura, porque ele é selvagem, está no meio da floresta. E o fruto é bem pequenininho. Assim, é um fruto muito pequeno, bem menor. Acho que tem uns vídeos lá no Instagram do Papo de Cacau que a gente mostra um pouco disso. E você visita também a Samaúma. Então, mesmo em Alter do Chão, numa flona, que é uma floresta um pouquinho mais afastada do rio, que é mais margem, água doce, também tem um papel importante da Samaúma e de outras árvores ali. Mas eu fiquei também muito impactada em saber como que a Samaúma conversa com a água e com a seca, com a alta, com a grande época de chuva, para filtrar e manter o cacau ali. E aí o escambo acontece justamente por isso, porque se eu estou numa época de seca, uma época que eu tenho mais produção de determinado fruto, eu preciso ter algumas trocas. Então a gente conheceu a fábrica, né, toda a produção de chocolate e cacau da filha do Combu, que eu recomendo todo mundo conhecer e provar, porque é uma mulher assim incrível que super trabalha dentro da mitologia e ancestralidade do cacau. Então, o que que acontece? Ela faz trocas, como a maior renda dela é a produção de cacau e chocolate, e ela produz pouco, porque, né, por uma questão também de espaço e de quantidade de cacaueiros. Se os vizinhos têm, ela faz troca. Então, ela troca sementes, ela troca outras frutas por frutas de cacau, para poder ter esse escambo, né? Em vez de comprar sementes, eles fazem trocas. Ah, eu tenho mel, eu tenho jaca, eu tenho cupuaçu, vamos trocar por cacau? E aí vai fazendo esse escambo, uma energia assim circular, vamos dizer, bem ancestral, o que é muito interessante, porque quando a gente vê toda a mitologia do cacau, a gente vê que o cacau ele era essa moeda de troca, né? Se comprava escravos, cavalos e outros alimentos com as sementes de cacau. E isso, querendo ou não, ainda é uma realidade, né? É igual eu fiquei chocada conversando com várias pessoas indígenas em Alter do Chão, e eles falando que até hoje ali nas regiões existem indígenas que não recebem visitas e não saem da aldeia para se comunicar com outras pessoas. Eu conheci, por exemplo, fiz amizade com a Dunai, que ele é a segunda pessoa da tribo dele a sair da tribo para trabalhar. E a primeira foi a mãe dele, porque a mãe dele é como se fosse a comunista, a pessoa que gerencia toda a aldeia. Então ela teve que sair.
e ele sentiu vontade de sair para trabalhar e toda a renda dele, o salário dele, ele dirige lanchas e trabalha em hostel, ele dedica mais de 80% para a aldeia. Então ele saiu da aldeia, que é isolada, não tem comunicação com as outras pessoas, e a renda dele, quando ele sai, ainda é para ajudar a aldeia. E também tem histórias, né, comprovadas, pelo menos em tudo que eu viajei ali no Pará, inclusive em Marajó, de indígenas canibais também, ali na região. E tem a parte da lenda, mas também tem a parte real das pessoas falarem: você não pode ir ali, muito menos sozinha, cuidado, porque tem indígenas ainda que são canibais, assim, eles não vivem dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade. Então, é um choque, assim, muito cultural de ver como que a gente, né, saindo da bolha, ver tantos movimentos ancestrais isolados que ainda acontecem de alguma forma preservar a cultura. E para mim, como a Ingrid falou, ver essa comunicação da natureza assim é incrível. Como que você imagina que uma árvore é capaz de filtrar a água para que não falte água para outras árvores produzir? Não sei se eu falei muito, Ingrid, se quiser contribuir. Explicou perfeito, amiga. Foi perfeita essa explicação. Só poderia aí contribuir para aí finalizar o tema da Samaúma, que ela também contribui com essas plantas trepadeiras que têm alguns fungos, algumas espécies vegetais ou fúngicas que ajudam a que outras pragas, como a basura de bruxa que afetou na Bahia, lá não afetem. Isso também foi uma diferença de que aqui na Bahia tem bastante dessa praga, né, dessa doença para os cacaueiros, e lá não. E a Samaúma cumpre um rol importante, conservando aquela vida dentro de seu tronco com as plantas trepadeiras ou diferentes fungos, para proteger aos cacaueiros daquelas doenças. Então, é muito importante o papel da Samaúma para o ecossistema todo e principalmente para o cacaueiro. Nossa, muito legal você trazer essa questão das doenças do cacaueiro, né? Na Bahia a gente fala muito da vassoura de bruxa, tem uma outra que eu não me recordo o nome agora, mas a vassoura de bruxa é a mais comum. E uma coisa interessante também nisso que você está trazendo, que eu lembro, é que na Bahia a gente retira as frutas de cacau que estão ali com essa doença, né? E muitas das sementes do cacau que tem um pouco dessa doença também são vendidas e comercializadas. Lá no Pará, o que eu achei bem interessante é que eles pegam os frutos que estão com essa doença e se de alguma forma, né, a trepadeira não conseguiu espantar e chegou algum fungo ali, eles deixam um cacau lá. Por quê? Eles entendem que a árvore, o fungo, vê que esse cacau já tem fungo e aí ele continua, os fungos novos continuam indo somente para aquela fruta, não vai para as outras frutas novas. Então, as frutas que já têm fungo continuam trabalhando para atrair mais fungo para que os outros que estão sem fungo continuem sem fungo. Então, eles não recolhem, não partem, não se usa essas sementes, né? Como a gente vê na Bahia. Isso torna também um cacau muito mais fino, né? Uma produção de um cacau muito fino. E aí, dentro disso, trazer uma curiosidade, assim, que eu falei, nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Minha cabeça, assim, se abriu, acho que é da Ingrid também, porque a gente reagiu da mesma forma, que foi quando a mulher explicou a diferença do cacau amargo, né? Para o cacau 100%. O que que é um cacau amargo e o que que é um cacau ali 100%, né? Que eles têm todo um cuidado e um processo, porque o cacau que eles fazem lá na Pilhas do Combu é um cacau fino. Então, eles não usam esse tipo de semente e tem muito cuidado com a temperatura e com a fermentação também, porque senão o cacau ele vai ser amargo. E um cacau fino, ele não é amargo. Então, é por isso que a gente vê vários tipos de cacau sendo vendido, como cacau amargo, cacau 70%, 80%, ou mesmo cacau 100%, que é, né, tem todo um cultivo para cacau medicina, e a gente prova e sente um amargor, e outro não. Porque o processo de fermentação, o processo de temperagem, torna ele um cacau amargo. Então, ele não é um cacau fino. Então, quando vocês verem ali os vídeos de todo cacau 100% é igual, ou troca a marca de cacau medicina que vocês estão fazendo e sente que um é mais amargo, tem essa interferência também. Se é um lugar que produz cacau fino, chocolate fino, e se é um lugar que produz o chocolate, um cacau que é amargo e não fino. Isso, para mim, é muito interessante saber dessa diferença também. Vários pontos interessantes, na verdade. Sobre essa Samaúma, eu só tenho uma coisa para dizer. Que inteligência é essa? Não tem como explicar
né, o quanto é um sistema perfeito. E aí outro ponto que você trouxe também é esse choque cultural, né. Dentro do Pará vocês passaram por vários lugares. Ainda assim, muda muito, por exemplo, do Alter do Chão para os outros lugares que vocês passaram, porque eu queria também que vocês trouxessem um pouco do olhar de ter feito um ritual em Alter do Chão. Com esse choque cultural, como foi a forma de vocês servirem cacau com uma outra bagagem, num lugar novo, com outra perspectiva? Legal, assim. Eu fiz um ritual em Alter do Chão, né, e depois eu e a Ingrid, a gente conduziu um ritual em Belém do Pará, e depois eu fiz uma aula de yoga em Marajó e também em Belém do Pará sozinha, assim. Eu acho que Alter do Chão foi uma coisa muito especial. Eu estava com 2 amigos conduzindo, a gente fez a celebração de Ano Novo da astrologia maia, né, do Kim Maia. E eu tenho um amigo que ele sempre toca, ele é DJ de música medicina, o Kim, né? Vou citar nomes para honrar também a pessoa. E o Kim, ele é muito acostumado, assim, a tocar músicas medicina e em cerimônias de cacau. No Brasil, ele vai muito em São Paulo e outros lugares, também em Belém. E a Maia, que é também cantora de música medicina, né, tem todo um trabalho de música terapia e é também, né, guardiã do cacau, fez todo um estudo de cacau até hoje, ainda estuda bastante cacau. E a gente se emocionou muito, assim. Uma porque a gente abriu falando, vamos só chamar os nossos amigos e vamos fazer uma cerimônia de cacau. E a gente divulgou isso, né? E as pessoas que apareceram emocionaram muito a gente. Por exemplo, eu tinha uma mulher lá, não vou me recordar o nome dela agora, mas que foi muito especial e marcante na minha trajetória, porque ela deu permissão para a gente servir cacau lá como medicina, e ela agradeceu a gente ter chegado lá para levar cacau medicina. Por quê? Ela era uma mulher originária também, né, com ancestralidade indígena, e desde criança ela teve contato com o cacau e comia cacau e teve toda uma bagagem de cacau e até hoje tem, porque é uma cacau no Pará, né? Ele é um grande é uma como fala? É uma grande matéria-prima de renda para essas pessoas, e ela já tinha ouvido falar de cacau medicina, mas ela nunca tinha visto uma cerimônia de cacau medicina lá, porque não tem. Tem algumas pessoas de São Paulo que vão, mas é extremamente restrito, assim. Então, você tem que ser amigo de alguém para poder fazer, e não se acha as pessoas não usam, não tem uma produção de cacau para medicina, porque como são centros turísticos amazônicos, eles vendem muito os cupuaçu, as sementes de castanha do Pará com chocolate, que tem bastante leite, bastante açúcar, tem leite condensado. Isso é o produto de chocolate que se vende lá. Então, quando ela teve essa possibilidade, né, de experimentar isso, de vivenciar isso, ela trouxe uma fala no final de honrar a gente ter chegado. E aí eu lembro uma vez que a Flávia, numa live, falou assim: o que que você acha que o cacau tá pedindo pra gente? E eu falei, tá pedindo pra gente se unir. Unir com quem planta, com quem estuda como medicina, juntar todas as tribos de cacau, com quem vende, com quem trabalha na fazenda, e a gente começar a falar de cacau juntos. E para mim foi uma resposta disso, assim, porque ela extremamente emocionada, falando, nossa, é a primeira vez. E o que eu sempre senti desde criança, mexendo com cacau, consumindo a fruta do cacau, eu tô entendendo o porquê agora, porque tem uma guiança espiritual através disso. E aí eu achei isso muito interessante. E Alter do Chão também tem muitos mochileiros, muitos viajantes do mundo todo. Então, muitas pessoas que já conhecem o cacau como medicina e que falava, eu estava esperando muito o ritual de cacau medicina aqui, não tem, a gente está no meio da floresta, tem que ter mais. E foi muito incrível. E eu acho que uma outra coisa incrível também que aconteceu nisso é que teve pessoas, empresários, assim, né, de alta renda, vou usar esse termo, que trabalham com produtos amazônicos, que foram no nosso ritual também, porque eles já participaram de vários rituais de cacau e foi a primeira vez que vi um ritual de cacau em Alter do Chão. E isso atraiu muita gente. E aí eles foram e eles choraram, se emocionaram, assim, no final do ritual, agradecendo. Porque eles entenderam que o fato deles terem participado de um ritual de cacau como foi o nosso, assim, né, bem espiritual, a gente usou bastante
altares espirituais, usamos bastante 4 elementos, assim, fez com que eles entendessem muitas respostas. E teve um depoimento, assim, que não vou citar o nome da pessoa para não expor, que é muito marcante na minha trajetória, que no final ele falou: todos os empresários deveriam fazer ritual de cacau pelo menos uma vez por mês, porque eles precisam tornar isso uma rotina para entender o impacto do campo empresarial na vida das pessoas. E o quanto a gente tem uma responsabilidade com o que a gente vende. Então, a gente está aqui vendendo produtos amazônicos, mas agora eu consigo sentir o produto amazônico que eu vendo. Isso é, assim, muito, muito grandioso, sabe? Você pegar um empresário, né? A gente vê movimento do Alê, né, da Cacau Show, falando de cacau medicina, e o quanto que tem julgamentos em cima disso, dos próprios funcionários, o quanto que isso é considerado uma seita e algo muito negativo no campo empresarial, né? Mas se a gente une a espiritualidade com esse campo mais material, eu acho que a gente agrega muito, assim, não só para a terra, né, para essa profecia de lembrar de onde vem tudo que a gente consome. Então, isso para mim foi muito importante na minha trajetória de estudo com cacau e de, sabe, presenciar isso. E eu acho que a experiência em Belém do Pará foi uma coisa de tipo, tem muitas lojas que estão vendendo cacau 100%, por exemplo, e fui na Casa das Inacabadas e o cardápio tem mel de cacau, tem geleia de cacau, tem cacau 100%, é um cardápio de bolo de cacau. É assim, tem muito cacau. Mas você também não vê movimento de rituais e cerimônias de cacau no Belém do Pará, apesar das pessoas consumirem muito cacau, né? As pessoas tomam cacau lá e nem acha amargo, acha muito tranquilo. Porque eu lembro uma fala do Júlio que ele falei, mas tá tomando um cacau tão de boa assim? É a sua primeira vez, você me fez uma careta. Ele, pra mim é normal, parece aqueles sucos que eu tomo na feira. E sim, parece, porque faz parte da rotina deles. Eles já são criados com esse paladar de cacau, de cupuaçu, de taperebá e de tantas frutas. E eu acho que isso pra mim foi bem especial. E a aula que eu dei de yoga, assim, para mim também foi muito especial. Eu acho que o grande impacto foi das pessoas falarem o quanto que, quando elas participaram da primeira cerimônia de cacau, porque teve muita gente que era a primeira vez, né, em rituais, sim, de cacau, foi eles falando que recebe um chamado para servir isso. E para mim faz muito sentido a pessoa sentir de participar de um ritual de cacau pela primeira vez, sem entender muito por que estão falando de cacau como algo espiritual, e quando toma, fala, eu quero fazer isso, eu também tenho que fazer isso. Porque lá não tem muita gente que faz isso. Então, acho que o cacau vem, sabe? Então, me deu uma sensação de tipo, nossa, eu vim aqui e tive uma troca muito linda, né? Consegui, mas também recebi muita coisa e muito aprendizado. Mas quero resumir que todo mundo tem muita curiosidade e estranheza, porque uma das coisas que eu mais ouvi lá era assim: "Ai, mas é tão bonitinho a forma que você fala de cacau. Você fala de cacau como se ele fosse muito mais do que só uma fruta". E eu: "Mas ele é muito mais que uma fruta, senta aqui. Ele é um espírito sagrado, ele é o nosso coração". Então é muito legal, assim, ver que eles também acreditam nisso dentro de um outro viés cultural, mas que quando eles têm uma experiência muito ritualística, a espiritualidade fala: "Você pode fazer isso também". Então isso para mim foi extremamente grandioso, assim, sabe. Ingrid, quer contribuir? Ai, que bom te ouvir, Sol, porque lembro quando tu me contou dessa experiência de Alter do Chão, eu fiquei super feliz de que foram esse perfil de participantes, né? Que a gente que vem do mundo corporativo e logo temos descoberto as medicinas e muita cura, né? Vemos como faz falta integrar esses mundos. E sinto que aí em Belém também eu consegui ver essa ligação. Aí vou trazer aquela outra marca de cacau de lá, que está super posicionada e super legal, que a gente conseguiu conhecer também as meninas que produzem, que é a Cacauaré. E no congresso que eu contava que eu fui, de empresas legais, que estão fazendo coisas legais para o mundo, aí a CEO da Cacauaré estava participando também e trazendo nas suas palestras e suas contribuições o conceito de sociobioeconomia, que foi algo que me fez muito sentido e que vejo que lá na Amazônia estão trabalhando bastante, porque trabalhar com produtos da Amazônia de um jeito consciente tem que ligar
todas as áreas da sociedade, né? A gente tem que criar novos tipos de negócios, de fazer negócios, que sejam realmente nutritivos e que contribuam a todas as vidas que estão ligadas nisso. Então, achei muito legal que também nesse congresso terminaram, o último dia, tinha a opção de participar de um ritual de cacau. E vi que várias pessoas, eu não consegui participar porque tinha que viajar a outro congresso em São Luís do Maranhão, mas vi que várias pessoas, empresárias, empresários sociais, medioambientais, pessoas que estão aí contribuindo para a harmonia planetária, conseguiram participar de um ritual de cacau que muitas vezes está super longe das suas práticas cotidianas e que conseguiram conhecer esse superalimento também como uma medicina, mas também vinculado a esse outro conceito que fala do comércio justo, da justiça social e de tudo isso que a gente está precisando para essa nova temporada da humanidade, né? Coisas muito mais conscientes. E falando dessa nova forma de empreender, né? Vocês falaram lá no comecinho das Filhas do Cumbu, a floresta que faz chocolate. Conta pra gente o que mais impressionou vocês nessa visita e um pouco dos aprendizados que vocês tiveram lá. Pode começar, Ingrid. Eu posso compartilhar aí que é algo que me chocou muito, porque eu ia com muita expectativa de conhecer o cacau paraense, né? Assim, quero me encontrar com a fruta, quero comer a fruta e saborear esse cacau. E não achamos, eu não achei nenhum cacau aí em Belém do Pará, porque começava a temporada seca. Então aí, que era o que eu te falava no começo, Tamires, que eu sempre falo, o cacau tem essa qualidade de que no mesmo tempo tem frutos, tem flores, tem cacau pequeno, meio, grande. Lá não, lá tem só 2 safras no ano. Então tem uma temporada que o cacaueiro está sem flores e sem frutos. E isso foi muito impressionante para mim, porque aqui na Bahia nunca deixa de florescer e frutar o cacau. Então foi assim, uau, super marcante. E outra coisa que foi aí bem diferente, né, no jeito de trabalhar, que lá trabalha muito com abelhas. As abelhas eram bem importantes para o processo da fermentação. Aqui na Bahia, eu ainda não vi pessoas que trabalhem com abelhas para a fermentação do cacau, é de outro jeito, né? E aí isso me pareceu bem distinto, me explodiu um pouco a cabeça. Bom, outro negócio que vi bem diferente, que me chamou a atenção, era o sistema de secagem do cacau. Aqui na Bahia tem esse sistema de barcaça, que é uma casinha, né, com um teto deslizável que tu empurra e abre para que o cacau pegue sol e depois fecha quando vem a chuva. Lá eram aqueles sistemas de estufa e tem tipo mesinhas, está tudo mais ergonômico até achei, e com um teto de plástico transparente que permite que entre o calor e que cuida também da chuva. Achei super ótimo, legal e que aqui não vi nenhum lugar fazer desse jeito. Você só, com que se surpreendeu de lá? Tu que foi em Alter do Chão e viu esse cacau selvagem? Deve ser várias coisas distintas. Vou dividir. Alter do Chão que me surpreendeu é ir na feira e ver um monte de cacau sendo vendido R$ 1 a fruta. Isso pra mim é surreal. Tipo, chegar em toda feira, que era todo sábado de manhã, e assim, muita gente vendendo a fruta de cacau, R$ 1 uma fruta de cacau. Eu fui em São Paulo e eu e a Tamires, né, a gente foi servir cacau, eu fui comprar nesse supermercado, eu ia falar o nome do mercado, não sei se pode, mas esses mercados grandes, e era R$ 25 uma fruta de cacau, e eu mandei pra Tamires. R$ 25, isso é um absurdo. E aí eu chego lá em Alter do Chão e na feira aquele monte de cacau super puro. A pessoa colheu do quintal de casa R$ 1 a fruta. Aí do lado, R$ 1 um cupuaçu, sabe? Então, assim, é muito especial. Acho que isso para mim é, assim, muito, muito legal. Eu fiquei pensando, e se eu for no correio começar a mandar cacau para todo mundo? Porque é R$ 1. Então seria bem legal. Isso para mim foi bem interessante, assim.
e também ver toda essa produção, né. Então lá tem um Cupolate, que me chamou muita atenção, de como que lá eles já usam o cupuaçu para chocolate, né. Assim, eu até fiz uma série de stories que muita gente riu muito, porque é como se o Pará tivesse nome de coisas que não são aquela coisa. Então eles falam Cupolate, né, que não é nem cupuaçu, nem chocolate, e assim por diante. Então lá tem muito dessas coisas, como que eles já usam tanto o cupuaçu, e eu acho que desejo muito que um dia a gente também comece a olhar para o Theobromina, né, do cupuaçu também, porque eu amo cupuaçu. Agora, em Belém, assim, na visita da Filhas do Combu, sendo mais específica, o que mais me chamou a atenção foi o trabalho manual, porque tudo é muito manual, né. Então a fermentação que a Ingrid comentou, tem uma escala dos funcionários que vão lá em determinados horários, todo dia às 2 alguém tem que ir lá pegar a colher de pau e mexer a fermentação, e a gente vem fazendo que fica lá fermentando, ninguém mexe, deu a quantidade de dias, vou lá e vejo como tá a minha fermentação, né. E lá não, é manual. Tem uma etapa que nenhum lugar que eu passei até hoje existe, somente lá eu vi, que é a primeira etapa de lavar a fruta. Você lembra, Ingrid? Eles lavam a fruta. Então, se tirei a fruta, o que que eu vou fazer? Eles lavam manualmente cada fruto, porque eles precisam saber se esse fruto está com qualidade ou não. E a forma de saber isso é lavando. Isso para mim foi bem chocante, assim, como que lava a fruta, a casca da fruta, sabe. Outra coisa que bem interessante, que lá foi o primeiro lugar que eu vi que eles não vê a casca de cacau como algo que pode ser comercializada também, né. Aqui no Panamá também é assim, mas isso é em outro episódio, mas muito legal que lá eles separam a casca, mas não usam, não revendem, nem entrega para as pessoas também fazerem chá de casca de cacau, né, eles usam somente a casca de cacau para adubo, assim. Mas eu acho que a fermentação para mim foi muito impactante, o trabalho das abelhas foi muito impactante também, assim, mas lavar a fruta para ver se realmente está com qualidade ou não, isso para mim foi muito chocante. E o cacau selvagem, né, que veio esse grande aprendizado da diferença de um cacau fino para um cacau amargo, que o cacau selvagem, como ele é mais amargo, e eles fazem chocolate fino e não amargo, ele não é usado para fazer os chocolates e nem o cacau. Ele é usado para fazer drinks, por exemplo, né, drinks alcoólicos e tudo mais. Então eu achei isso bem interessante, porque eu não tinha ouvido falar de nada parecido ainda. Me lembrei de mais uma coisa que fiquei assim, uau, impressionada. Que o cacau lá, eles falavam que pegavam da árvore só rodando, eles não cortavam, como aqui na Bahia, que a gente vai e corta com facão, né, corta a fruta, e lá eles faziam só com a mão, porque falavam que aí mesmo, no mesmo lugar que a gente está pegando esse cacau, vai nascer uma nova flor para ser outro cacau. Ele não muda de posição, não sai outro cacau em outro espaço, sino que ocupa o mesmo espaço por onde já saiu aquele cacau, a gente tira, como chamava? Almofada de floração, não lembro como chamava. E era muito cuidadosos com retirar o cacau do jeito certo, sem colocar algum fio, assim, alguma uma faca ou algo mais cortante, né? Para não danhar isso. Isso me pareceu interessante também, diferente. Olha que impressionante, só para colher no fim já muda tudo, e é mais trabalhoso, né, porque o facão ele vai facilitar, você vai lá, corta e consegue tirar ele com facilidade. Você tirar um por um com delicadeza, muda todo o cenário. Mostra bastante, assim, esse trabalho manual e o que a gente sempre fala aqui no Papo de Cacau, né, de valorizar. Quando a gente fala de preço de cacau, que tá caro, a gente também tem que lembrar disso, desse processo de quantas pessoas que não trabalharam. Inclusive, fiquei bem impressionada disso que você falou, né? A cada 2 horas, um funcionário diferente tem que ir lá e movimentar e mexer para ver como que tá essa fermentação. Então, são pequenas diferenças que no fim são muitas, né? Quando se juntam todas. Em Belém do Pará, você também foi para o Marajó, né, Riane? E eu queria saber que você contasse um pouco pra gente se tem essa mesma ligação, se em Belém do Pará e no Marajó é essa mesma visão, assim, que eles têm do cacau.
Vou só voltar no comentário seu, que eu acho bem importante trazer uma contribuição. Você trouxe uma visão muito dele como um comércio, né? A gente falando do valor, nossa, mas cacau é tão caro e tudo. Mas eu acho que o que eu senti, aí é uma opinião minha, não sei se a Ingrid compartilha. O que eu senti lá é que a preocupação deles nem é isso, sabe? Sobre valores e tudo mais. É um respeito com a natureza. Não só a questão da Samaúma, como o cuidado com as abelhas, como o que a Ingrid comentou de que, tipo, a gente vai tirar com a mão, porque é um cuidado para que nasça mais cacau aqui. A gente vai fazer desse jeito, a gente vai lavar um fruto, porque a gente não vai vender um fruto que está com um fungo. Então, vamos lavar, vamos pesar as sementes e não a fruta. Porque se a gente faz um escambo e olha para as sementes, a gente garante a qualidade dessa semente. Então, é uma delicadeza, sabe? E você comentou, né, também, reforçou o meu comentário, do tempo que os funcionários vão ali para mexer na fermentação. Por quê? Porque é muito quente o Pará. É muito, muito quente. Bahia é quente, mas o Pará é quente, muito úmido. Acho que foi o primeiro lugar que eu morei que eu não fiquei seca. Era o tempo todo me secando de suor, porque é um calor que eu nunca vi na vida. E isso impacta na fermentação. Então, é uma conversa com o clima, com a natureza, mas de forma adaptada. Porque eles poderiam usar máquinas, poderiam usar vários outros recursos para tornar isso mais comercializado, para produzir mais, mas não. Eles se adequam ao que a natureza está oferecendo. Tá, aqui é quente, o que que eu vou fazer para ter uma fermentação de qualidade, um chocolate fino e não amargo, dentro das minhas condições climáticas? É montando uma escala de funcionário, fazendo um rodízio de funcionário para que eles façam isso felizes, porque eles fazem, né, um rodízio. Então, se hoje eu fiquei na fermentação, amanhã eu vou ficar na limpeza do fruto, para que os funcionários também não cansem com isso. Então, acho que é uma forma da gente olhar para a natureza e criar o nosso trabalho, o nosso servir, a partir do que ela me oferece. E não usar ela para produzir mais. Eu acho que isso tem uma grande diferença. E isso, para mim, é um grande sussurro do cacaueiro, que é honrar a terra e relembrar de onde vem o que a gente consome. Então, quis só reforçar isso, porque isso para mim é uma coisa muito importante e muito impactante, né? E isso é uma opinião pessoal minha diante do que eu presenciei e vi lá. Como, por exemplo, a gente vê em muitas fazendas, pessoas que têm máquinas para separar. Fazer em Floripa também, a gente teve a experiência, né, de visitar um chocolate muito fino e refinado, e eles têm máquinas de alta qualidade que faz todo o processo, separar a semente da casca, de triturar e tudo mais. A própria Pedra do Sabiá tem um maquinário que separa a casca, que ajuda nisso tudo. Lá não, é tudo muito manual. Por quê? Eles tinham uma máquina que fazia isso, mas com as quedas de energia, porque usa energia solar, as máquinas sempre derrubavam energia. Então, vamos fazer manual, porque aqui a energia tem que ser solar e ela não aguenta esse tipo de coisa. Como o lugar que eu morei em Alter do Chão, que não tinha secador de cabelo. E os hóspedes chegavam e falavam: eu preciso de um secador de cabelo, não preciso, me dá. Eu falei: se você usar um secador de cabelo aqui, ninguém vai tomar banho quente, porque ninguém vai ter energia, porque o secador de cabelo ele puxa tanta energia que mesmo sendo uma pousada mais de luxo assim, a gente não pode usar, porque não tem energia para isso. Então é como que a gente se adapta, sabe, ao que a natureza está disponível ali. Por isso que em grandes capitais a gente tem micro-ondas, tem chaleira elétrica, né, que é uma das coisas que eu escuto no preparo do cacau medicinal. É um recurso ali. Como que a gente se adequou ao que a natureza oferecia no centro de São Paulo para gente, sabe? A gente está falando de lugares que estão respeitando o que é oferecido lá, mas que estão conseguindo gerar uma renda em respeito. Eu acho que a gente está aqui como parte da natureza, sendo um todo, mas caminhando junto com esse olhar. Eu quis trazer isso, porque isso para mim é um grande ativismo. Mas voltando agora à sua pergunta, eu fui para Marajó com um viés muito grande de dar aula de yoga e fazer cerimônias de cacau. Mas para mim foi extremamente desafiador, porque é uma realidade muito distinta do que eu sou acostumada, como bebida alcoólica e tudo mais, né? E as regras para tomar cacau era ficar pelo menos 24 horas sem a bebida alcoólica, e isso meio que não foi possível com todas as pessoas que tinha, mas é uma escolha de momento delas, eu respeitei. Mas é uma cultura muito diferente do que se vê em Belém do Pará, apesar de ser muito próximo. Vou citar um exemplo para quem conhece São Paulo. Quando a gente vai para Ubatuba e para o centro de São Paulo, é muito diferente, né? Parece um outro portal. Ubatuba tem muita natureza, tem praias, surfistas e tudo mais. Então era um pouco disso.
mas era um lugar no qual, para mim, foi furar uma grande bolha, porque eu hoje consigo ter uma vida onde eu estou em lugares muito hippies, vamos dizer assim, né, eu moro sempre no meio da natureza e com pessoas que estão muito em busca de autoconhecimento, que vivem também com viés muito espiritual. E quando eu cheguei em Marajó, eles têm um olhar para a espiritualidade também, mas é como se eles essa coisa que eu falei de se adaptar ao que a natureza oferece, eles se adaptaram a que o homem também oferece. Então, eu queria sair à noite para tomar um sorvete, para dançar carimbó, e eles falavam: "Você é uma mulher, se você sair aqui à noite sozinha, depois do pôr do sol, você não vai voltar mais". Eu: "Como assim?". É um direito meu de ir e vir, né, é um direito básico da minha existência nessa terra. E é assim, então todo mundo sabe as coisas que acontecem, mas todo mundo aceita, né, e não fazem nada com isso. E eu falei: "E se me acontecer algo, o que que vocês fariam? A gente já te avisou, então não tem muito o que a gente fazer". E aí um grande sonho meu era ir para Medicilândia, né, e para Altamira. Para quem não sabe, essa é uma informação muito importante para quem quer se aprofundar em cacau. Medicilândia é a capital de cacau no Brasil. É uma cidade que o portal de entrada da cidade é um cacau. E o meu sonho era conhecer Medicilândia, que está na Transamazônica e Altamira, mas todo mundo falou que se eu fosse sozinha, né, sou uma pessoa que tem um estilo de vida nômade, que viaja sozinha e sou uma mulher, e venho encarando a realidade e as dificuldades de ser uma mulher nesse mundo, assim, que ainda é muito machista e patriarcal e sexista. E as pessoas falaram que se eu fosse para Medicilândia e Altamira, eu provavelmente não ia voltar ou nem ia conseguir chegar lá. Por quê? Lugares onde tem uma presença muito forte de homens que ficam isolados da sociedade durante muito tempo. E eu chego lá, uma mulher branca, do olho claro, eles vão pensar que eu sou gringa, e por mais que descubram que eu não sou gringa, né, gringa usando esse termo deles, né, eu sei que não é um termo tão adequado, mas provavelmente eu não voltaria. E eu conheci uma mulher incrível que tem uma comunidade também de comida natural, de comida viva, em Alter do Chão, e ela fez grandes trabalhos de cacau em Altamira e Medicilândia, e ela fala que ela defendeu várias mulheres também de aldeias indígenas, e ela hoje, para voltar em Altamira, ela também não volta sozinha. Ela aciona todos os amigos dela, porque se ela voltar, provavelmente ela nunca mais, ela vai perder a vida dela. E quanto que a gente é vulnerável nisso, né? E quanto que não existe um movimento para mudar isso, porque tem uma cultura em volta disso. Inclusive, tem até um filme meio que documental, né, no Netflix, que conta um pouco da história de Marajó, que é o tráfico humano, né, de mulheres, e isso é realidade lá. E eu assisti isso com um nativo que estava morando comigo, e ele falava: "Ah, isso tudo que tá mostrando é assim mesmo". E eu falava: "Mas é aqui do lado, é tipo a praia que eu fui hoje tomar banho de sol". E ele: "Sim, mas você não estava sozinha, tá tudo bem". E eu tipo: "Como assim?", sabe. Hoje eu moro aqui, sei lá, usando o exemplo, na Costa Rica, eu tô morando do lado da praia de 5 Passos, eu tô no mar, e eu posso andar sozinha aqui de madrugada, como eu andei, e não acontece contrário. As pessoas param o carro e perguntam se eu tô bem, se eu quero uma carona, se tô precisando de alguma coisa, sabe. Então, o quanto também que a gente se adapta e aceita essas outras realidades. Para mim o Pará é um outro mundo, é um outro país, são portais, e o quanto que a gente tem que se informar antes de ir para os lugares também, né. Por isso eu não consegui conhecer Altamira, Medicilândia, Marajó, é um lugar incrível. Tem toda a questão dos búfalos também, que eu acho que um ativismo veganismo também pode criticar um pouco, mas eu estava ali, aceitei as regras daquele lugar, respeito, mas eu acho que também veio um alerta, né, da gente poder entender a realidade de cada lugar e o quanto que a gente tem que estar inserida naquele lugar de uma forma protegida, sem julgar, mas usar isso de alguma forma construtiva, como o ato de eu estar comunicando isso agora e poder informar pessoas que vão para lá um pouco mais atentas e correndo menos risco, né. Como o passeio de barco que eu fiz também, que foi incrível. Tem uma viagem muito comum, né, na Amazônia Paraense, onde a gente viaja de rede durante 5, 4 noites de barco para atravessar a Amazônia. E eu fiz isso sendo uma mulher, mas eu não sabia que isso era perigoso. E foi extremamente perigoso, assim. Mas foi incrível também. Foi a primeira vez que eu vi pessoas ribeirinhas, entrando em um barco para vender o açaí puro, e eram mulheres. Eu acho que a Ingrid
também viu isso, mas para mim é surpreendente como na Amazônia Paraense, no Pará, nos lugares que eu passei também, tem um empoderamento feminino gigantesco. Os homens honram as mulheres de um lugar de que são as mulheres que fazem e mandam neles, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres correm muito risco de vida. No mesmo lugar onde eles olham e falam, isso é o matriarcado, é elas que produzem tudo. Eu não sei fazer isso se a minha mulher não falar que eu tenho que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu sou uma mulher solteira e estou lá, eu estou correndo grandes riscos. Tanto que as pessoas não falam oi, né? Perguntam, e aí, você é solteira? Você tá aqui com quem? Esse é o oi, né, das pessoas com as mulheres lá. Então, é bem problemático, mas eu acho que o cacau também é sobre isso, né? A gente estuda muito sobre a sombra do cacaueiro, né? E da história, da mitologia, tudo que a gente estuda de cacau também tem a sombra. Assim como a gente vê produção de chocolate com trabalho infantil e trabalho escravo, a gente também vê esse risco, né? Esse sexismo, esse machismo, né? Essas coisas que acontecem no Pará. Então, acho que tudo ainda é muito luz e sombra, né? Essa dualidade que a gente tem no mundo. O importante é a gente ter consciência disso e saber como agir para que isso seja evitado ou minimizado da melhor forma possível. Um pouco ativista, mas eu acho importante falar um pouco disso, lembrando que isso é a minha opinião baseada no que eu vivi, no momento em que eu vivi, com as pessoas que estavam comigo também ali. E para a época que você foi também, né? Eu acho muito importante trazer tudo isso que você trouxe, porque a parte linda, né, do cacau, ai, porque abre o coração, porque cacau é amor, que fica na superficialidade e que tá todo mundo falando. E o mundo tem a dualidade em tudo, em todos os seres. Então a gente precisa trazer esse lado também. É uma forma de alertar mulheres que possam ter interesse e colocar isso no roteiro. Tem muitas mochileiras, muitas mulheres nômades que seguem e acompanham o Papo de Cacau. Então é uma forma de falar, lembrando que você não está falando para não ir. Vá, mas vá com atenção, vá preparada, porque o choque cultural é muito grande. Uma das coisas muito interessantes de você trazer esse olhar de são as mulheres que fazem tudo e que mandam em tudo. Mas eles não tomam uma decisão sem perguntar para sua esposa primeiro o que é para ser feito. Mas são as mulheres casadas. Não deixa de ser a mulher que já é a propriedade de alguém. Então, a mulher que vai viajar sozinha precisa tomar mais cuidado, né? O que mudou, assim, acho que você trouxe coisas até um pouco pesadas, assim, que eu, quando soube, fiquei muito triste, inclusive. Acho que agora eu já tô aceitando um pouco melhor. Ainda não assisti essa série, mas ela traz a realidade, acho que é por isso que ela é tão dolorida. E aí, o que que muda na sua relação de servir cacau? E eu digo servir, não de servir a medicina, o seu servir com cacau, ensinar pessoas, conduzir jornadas, o que que mudou para você na sua relação, seja no trabalho ou não, na forma de enxergar depois de ter passado por tudo isso no maior produtor de cacau do Brasil? Tinha pensado nisso, assim, mas eu acho que eu recebi alguns feedbacks recentes que me fez refletir um pouco. Eu acho que agora eu tenho mais maturidade, né? Eu vivia muito, tipo, Alice nos Países das Maravilhas, assim, porque eu acho tudo muito lindo, né? Eu me encanto muito com tudo. Até aqui na Costa Rica as pessoas falam assim, meu, por que que você tá sempre feliz e sorrindo? O que que você põe nesse cacau? Não, não é possível que isso é só cacau. E eu falo, gente, mas vocês viram hoje esse animal? Olha como ele é lindo, olha essa. Então, eu sou encantada com a vida e com tudo, assim. Graças a Deus, né? Porque até chegar aqui nesse encantamento, eu passei por muita coisa. E eu sou muito feliz de ser assim. Mas lidar com isso foi muito tipo, meu, eu vivo numa bolha. Eu tenho que falar dentro de uma realidade. Então, se vocês ouvirem um papo de cacau que eu gravei na Bahia, dentro de uma mata bolha vivendo em Piracanga, eu critico o uso de um micro-ondas. Eu falo, mas como assim você está usando micro-ondas para fazer um cacau medicina? Isso é um absurdo. Isso ainda existe? Mas espera aí. Agora não. Agora eu consigo trazer sugestões, sabe? Eu acho que essa é a maturidade que eu pedi para o cacau e o cacau veio me mostrando. Que agora eu falo, olha, você pode fazer no micro-ondas, você pode fazer numa chaleira elétrica, ou você pode parar, respirar, acender o seu fogão, colocar a panela
e meditar com o seu cacau, sentir o aroma, se defumar com aquela fumaça. Mas se hoje você consegue no micro-ondas, está tudo bem, porque hoje a sua realidade é essa. Então eu vejo que isso é uma grande maturidade no meu aprendizado e no meu servir. E eu acho que isso é muito bom, porque agora eu consigo falar com as pessoas quando eu estou ensinando, estou no Cacau Lab, estou nas consultorias, nas formações, eu consigo trazer mais opções para elas, sabe? E tornar mais real, assim. E ser mais empática também com a realidade das pessoas, porque antes eu não era. Eu falava, mas é um absurdo, como que você não está separando esse bicho, sabe? Pô, e eu, hoje, uma das coisas, eu recebi um feedback de uma pessoa que também, para mim, foi tipo, nossa, que bom que estou madura, né? Que ela falou assim, nossa, que legal você falar isso, que eu falei para ela que a gente tem que saber a linguagem certa de falar com o cacau com determinadas pessoas. Então, se é uma pessoa que não tem um viés espiritual, você não vai falar da espiritualidade. Fala dos benefícios nutricionais. Então, se você tomar cacau, ele é diurético, você vai fazer mais xixi, vai limpar seu organismo, é detox, sabe? Agora, se uma pessoa que é mais espiritual, traz os benefícios espirituais, fala da mitologia. Então, eu comecei a trazer essas outras coisas, e aí eu vi que teve bastante feedback. Então, para mim, foi muito importante, assim, que quando eu furei a minha bolha, eu consegui também trazer mais informações para as pessoas, né? E para você, Ingrid, a sua ida para o Pará mudou alguma coisa na sua forma de servir, de enxergar, de conduzir cerimônias? Olha, na cerimônia, o ritual que a gente fez lá, chegaram maioria de homens, e que foi o meu primeiro ritual onde a maioria das pessoas participantes eram homens. Eu trabalho com masculinidades faz tempo e faço ativismo feminista, levando a consciência de gênero principalmente para homens. E faz algum tempo também estou deixando um pouco essas temáticas porque eram muito cansativas para mim, sentia que era muito esforço, né? E eu pensava, nossa, e os homens onde estão? Por que não vêm a participar dos rituais? Por que não estão estudando as medicinas? Por que não estão nos negócios de autoconhecimento? Sempre são maioria mulheres. E aí, no, naquele ritual que a gente tensionou muito, a capacidade de construir nossos sonhos e tudo, vemos esse equilíbrio, assim, como chegam mais homens a consagrar a medicina com um respeito, com uma humildade a receber o que a medicina tinha para falar para eles, dentro das sutilezas e da sensibilidade que traz o cacau. Foi bem reconfortante assim para meu coração ativista que tem trabalhado muito com isso, com muito esforço, ver que estão chegando, que estão mais abertos para trabalhar nessas coraças do coração, para conectar com a sacralidade da vulnerabilidade, da sensibilidade. Então, foi bem bonito me reencantar com esse trabalho com homens, sobretudo, vendo a disposição dos homens que foram nessa cerimônia. E por outro lado, ao ver tanta diferença no bioma, me fez valorar muito na Bahia, tanto para conhecer o cacau, assim, que fica próximo de várias cidades aqui do Brasil, que no momento do ano que tu vem, consegue tomar mel de cacau, consegue comer um fruto, e aí me fez valorizar muito mais essa ciclicidade que a gente tem aqui, nesse lunarzinho, eu falo assim, um pontinho na Mata Atlântica que tem cacau. É, a diferença dessa ciclicidade de lá, mais perto da linha do Equador, que tem esse período de seca e de chuva, né? Então, eu acho que essas duas questões ficaram aí ressoando bastante dessa viagem. E, bom, o negócio da sociobioeconomia que me explodiu a cabeça e vi como é possível gerar negócios sustentáveis, tanto para as pessoas, como para a natureza, como para a economia. Achei isso incrível e com vontade de potencializar isso aqui também nos projetos que eu posso contribuir. Que legal. Estava ouvindo vocês e lembrei uma coisa legal que a Sol falou, do micro-ondas, né? Eu lembro que depois, quando esse episódio acabou, eu falei assim: "Amiga, não faça isso, porque aqui as pessoas usam muito micro-ondas e a gente tem que ter empatia, porque muitas vezes a pessoa preparou o cacau dela no trabalho.
e a única possibilidade que ela tem é o micro-ondas. Mas tem um outro episódio que eu dei um show falando para não adoçar com mel, porque eu não gosto de usar mel, tem o trabalho das abelhas ali, e eu falava: "Gente, vamos acostumar o paladar, né, então não vamos adoçar, nem com mel". E aí a gente vai estudando, vai conhecendo outras linhas, a gente passou pelos saberes ancestrais, pelo falaram do mel, também do trabalho das abelhas, muitas coisas novas vieram. E aí retomamos o assunto do mel e das abelhas. Então é muito interessante ver o quanto é importante a gente furar a nossa bolha. Não significa que eu vou continuar consumindo mel, porque eu tenho uma questão com isso mesmo, dá para adoçar de outras formas, mas para a gente acessar esses outros conhecimentos de outras fontes e também ser mais compreensivo com o que cada um tem em cada lugar, vamos dizer assim, né. Então a Ingrid falou no começo que ela tinha uma forma de falar do cacau e ela percebeu que isso é do que ela aprendeu na Bahia, mas que isso não cabe para o cacau do Pará. E aí eu queria que você trouxesse também essa mesmo olhar que você trouxe das abelhas de lá, né, Sol? Sabe que te ouvindo, eu falei assim: "Isso que é o papo de cacau?". Acho que eu vou usar isso também, eu sempre volto em algumas coisas antes de responder, né, mas tudo bem. Mas eu acho que isso que é o legal, né, da gente ver quando acho que você fala muito pra mim, né, Tamires, não sei se nos episódios, mas nos nossos bate-papos semanais, você sempre fala: "Eu não sei nada de cacau ainda". E eu também, eu falo: "Meu, cacau, pelo amor de Deus, isso nunca vai acabar, não sei nada". Onde eu vou, eu falo: "Caraca, não sei nada, não sei nada". E eu acho que é um pouco disso, né. Aí a gente vai estudando, vai criando uma maturidade, vai furando a bolha, pra gente aprender e ver que, tipo, é muita humildade, né. Eu acho que quando a gente fala de uma medicina, a gente tem que ser tão humilde que, assim, eu vejo muito agora que eu tô em outro país, eu recebo muita mensagem: "Nossa, agora você é bilíngue, agora você tá em outro país". Eu falo: "Amiga, isso não é nada, sabe. Continuo sendo eu, não sei nada". Tô aqui num caminho, estudando e aprendendo. Então esse respeito, ele é muito legal, né, e da gente estar isso é maturidade e crescimento, da gente estar aberto a mudar a nossa opinião e falar: "Nossa, jamais iria comer mel". E eu tô aqui entendendo que o mel é uma medicina, a importância das abelhas no cacau, porque quando eu uso o mel no meu cacau medicina, eu trabalho esse chakra da comunicação. Eu tô começando a trabalhar para as minhas palavras serem doces e amigáveis na energia da abelha. Então, assim, é muito lindo poder estar aberta também à nossa evolução, ao nosso crescimento, e desse campo de humildade também com a gente, né. Então, falando um pouco das abelhas, acho que a Ingrid pode me ajudar. Eu quero muito trazer isso, porque eu sou sacerdotisa da rosa também, né, nesse estudo, e a gente fala muito das abelhas e a importância da abelha. Para quem não sabe, as abelhas são assim, se elas morrerem, não existir, a gente não tem mais alimento. Então elas são extremamente importantes na nossa existência aqui nessa terra. E lá no Kombu, eles têm um viés onde valoriza bastante também o papel das abelhas. Então, as abelhas, elas fazem um trabalho, eles falam, né, que são áreas deles, são tratadas como funcionária também na produção de cacau de lá, e elas têm 24 horas para fazer todo o processo de polinização, né, e elas são abelhas que são criadas livres lá, e elas cuidam de todo o processo da fase de fermentação. Por quê? Elas vêm, se alimentam da flor e depois vão lá no processo de fermentação e ajuda a levar os pólen, as coisas para ajudar nisso tudo. E é muito legal que lá na fábrica que a gente visitou, essas abelhas são da avó da proprietária atual, né, que é a filha do Kombu. Então a gente está falando de uma ancestralidade ali, né, de uma sabedoria da avó dela, de que sabia que as abelhas poderiam, ter esse papel tão importante na produção do chocolate. E é um trabalho tão importante que elas fazem, né, as abelhas atuam de forma simplesmente vivendo dentro daquele local protegido, o apoio delas reduz até 50% de tempo de produção de cacau, sabe. Então você ter um ambiente adequado para as abelhas e deixarem elas atuarem ali, faz com que ainda ajude nessa produção de cacau. Isso é incrível, né, pensando ali que tem uma fermentação de 7 dias no cacau.
Então, acho bem importante trazer isso também. E aí, com que tudo que a gente vai vendo se comunica. Quando a gente olha para o estudo Maia, do Abuelo Efraim da Maru, eles falam da importância do mel. E aí a gente vai na Filhas do Combu e vê como eles tratam as abelhas, né? Que são como funcionárias dele, que ajudam na fermentação, na produção. Tudo é muito conectado. E o quanto que a gente tem que estar aberto para perceber como a natureza vai se complementando nisso tudo. Então, acho bem importante a gente trazer isso também e como eles respeitam as abelhas lá. E aí, eles não têm uma comercialização desse mel que elas produzem, porque o foco de cuidar das abelhas lá realmente é porque elas são trabalhadoras de lá no processo de fermentação, né? De polinização e tudo mais. Com tudo isso que você trouxe, é muito importante a gente reforçar que o papo de cacau, ele não deixa de ser ativista, porque não tem como a gente falar dos sussurros do cacaueiro sem ser ativista, porque você trouxe um olhar muito bonito do trabalho das abelhas, da importância delas dentro desse contexto. Lembrando que quando a gente muda o contexto, isso também muda. Então, quando a gente fala sobre o mel, aqui onde eu estou, é dificílimo você encontrar um mel de qualidade e que honre esse trabalho. Então, aí que entra o ativismo. Não adianta colocar qualquer tipo de mel no seu cacau. Não adianta você colocar qualquer mel em qualquer alimento, né? Na verdade, assim, seria isso. E isso serve também para o que a gente fala desde o começo, o que é que eu estou colocando no meu cacau? Se é um cacau 100%, que respeita os processos da natureza, ele é agroflorestal, todos os ingredientes que eu vou colocar na minha receitinha ali no meu preparo tem que ser coerente com isso. Então, muito bonito te ouvir desse trabalho das abelhas, mas furando a bolha, isso não é uma coisa que a gente vê aqui. Como que eu vou comprar um mel desse aqui para colocar no meu cacau? Isso vale também para a baunilha que a gente fala, que o Abuelo Efraim e a Maru trazem, que aqui também não é tão fácil de conseguir, e aí você trouxe o olhar da Amazônia, que tem a Cumaru, né? Que é o cumaru, que é a nossa baunilha. Então é muito interessante a gente ver que todo mundo está falando a mesma coisa, de certa forma, só que dentro do seu contexto ambiental, social. Então a importância do Papo de Cacau de trazer essas informações do trabalho das abelhas, desse trabalho manual que é feito para esse cacau, dentro de um outro contexto. Então, muito grata, assim, de ouvir e saber que a gente ficaria aqui por muitas horas para trazer mais nuances sobre esse cacau do Pará. Gente, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica para quem está querendo ir para lá para estudar cacau, conhecer cacau. Qual seria a dica que vocês deixariam para a gente encerrar o episódio de hoje? Eita, eu fiquei pouquinho tempo, então estou pensando se é uma dica. Hum, eu acharia que essa visita a essa fábrica, Filhas do Combu, é muito valiosa, é muito rico o que a gente consegue aprender em uma, 2 horinhas de visita, que é super organizado, ele tem tudo para te mostrar, é muita riqueza em pouquinho tempo. Então, quem vai para lá é bem fácil chegar, tu toma um barquinho, baratinho, agenda pela internet, chega lá e conhece tudo, tem possibilidade de experimentar muitos cacau. Então, isso eu acho que seria uma recomendação para quem passa por Pará, tem que passar aí pelas Filhas do Combu. Se vai em Belém do Pará, não deixe de conhecer a Filhas do Combu, porque depois de beber cacau, tem muita degustação. Inclusive, eles servem cacau medicina, né? Feito com água. Então, Filhas do Combu, e depois você ainda pode ir banhar de igarapé e curtir muito seu dia. E também a Casa das Inacabadas, que eu acho que é muito legal, porque é uma casa que honra muito o empoderamento do empreendedorismo feminino, com todos os produtos naturais que vende, tem um cardápio cheio de coisas de cacau, que é tudo muito incrível, cupuaçu também. E em Alter do Chão, não deixem de fazer o Passeio da Flona e visitar a feira de sábado. Passeio da Flona, vocês vão conhecer samaúmas muito, muito ancestrais, vão ver cacau também dessa flor rosa, que é um cacau que é muito raro de se ver aqui no Brasil. E eu acho que é bem especial. E a feira, porque tem cacau ali R$ 1, gente. Então, vão na feira, entendeu? Sábado de manhã e comam cupolate também para experimentar como que é um chocolate feito de cupuaçu.
Nada mais justo do que Cacau por aí se tornar um guia também, né. Tô viajando, estudando Cacau, para onde posso ir? Quero montar um itinerário, como faço isso? Então, o Papo de Cacau fará isso, para que tenhamos um itinerário e conhecemos para que a gente possa se aprofundar também, né. Furar a bolha, trazer reflexões, conhecer o cacau em outros contextos. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Ingrid, você sempre maravilhosa, acompanhando a gente e ajudando, né, com o seu servir. Muito obrigada, Sol. Muito obrigada, Adriana, Thaís, Lidiane, que estão aqui com a gente, e vocês que estão ouvindo a gente no gravado também. Esperamos ver vocês em breve. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima, graças. Obrigada.